le bendiga. Vamos a dar inicio a este hermoso culto este día martes. Abran su Biblia, vamos a leer un texto antes de la oración inicial. Primera de Crónicas 16:34. Amén, hermano. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Gocémonos, estamos en el lugar perfecto y que el Señor bendiga este hermoso culto, y todo lo que vamos a hacer es para darle honra y gloria a aquel que se lo merece. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Si aún no saludos su hermano, salude su hermano ahí a la derecha, a la izquierda. Y que Ele é bem-vindo, porque esta é a casa de nosso Padre. Amém? Glória a Deus. Vamos alabar o nosso Deus com muita alegria. Aleluia. Graças te damos, amado. Quantos estão dispostos a alabar ao Senhor? Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Visita nossas vidas aqui essa noite, Deus. Te invitamos, Senhor, para ser parte, Senhor, de nossas vidas. Queremos, Senhor, ser llenos de Ti aqui essa noite, Padre. Queremos sentir, ó Deus, os céus abertos sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. Me visitaste, desfrutei tu presença. Me cautivaste, não quero que te vayas, eu quero que te quedes. Eu preparar um aposento para ti. Aleluia. Oh, sim, Senhor, todo nome. Viniste a minha casa, me visitaste, desfrutei tu essência, me cautivaste, não quero que te vayas, eu quero que te quedes. He preparado um aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves es preparado para ti. Oh, la gloria de Dios. Espírito La Santo, gloria es tuya, Dios. hemos preparado, Senhor, a mejor adoración, a mejor alabanza, Senhor, porque a ti, Senhor, pertenece toda a nación. Para isso fomos liberados, Senhor, e criados, ó Deus. Oh, quebrado. Viniste a minha casa, me visitaste, desfrutei tu presença, me cautivaste, não quero que te vayas, eu quero que te quedes. He preparado um aposento para ti, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves es preparado para ti. Oh, oh, oh.
Aleluia, Jesus. Aleluya a ti, Jesús. Hemos traído, Senhor, ofrenda de adoração a Ti, ó Deus. Recibe, ó Deus. Recibe o que tus hijos han traído para Ti aqui essa noite, Jesus. Esplendor de rei, vestido em majestade, la terra alegre está, la terra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Con grande es mi Dios, cantaré con grande es mi Dios, y todos lo verán. Con grande es mi Dios. Una vez más, con grande nuestro Dios. Aleluya. Con grande es mi Dios, cantaré con grande es mi Dios, y todos la verán. Con grande es mi Dios. Aleluya, tú eres grande, Señor. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León, con grande es mi Dios, cantaré con grande es mi Dios, y todos lo verán. Con grande es mi Dios, con grande es mi Dios, cantaré con grande es mi Dios, y todos lo verán. Con grande es mi Dios, sobre todo nombre, sobre todo nombre es digno de alabar, y servirá con grande es mi Dios. Aleluya. Con grande
nombre porque Ele é grande. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quantos podem magnificar para seu nome porque Ele é grande. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. O Senhor ha sido fiel em nossas vidas. E é por sua fidelidade que nós outros estamos aqui na casa do Senhor. E é maravilhoso estarmos em unidade, estarmos em comunhão para adorar aquele que vive e reina. Amém? Os irmãos podem assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém? É maravilhoso, irmãos, poder sentir a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Amém? Eu sinto que o Senhor está aqui. E o Senhor quer fazer coisas grandes em tua vida. Amém? Não é por acaso que tu estás aqui essa noite. O Senhor te atraído aqui porque o Senhor tem uma mensagem para a tua vida aqui essa noite. Pastor Cleito teve a oportunidade. Em seguida também nossa irmã Lia também vai estar compartilhando algo com a igreja. E os irmãos têm que libertar na casa do Senhor para glorificar a seu nome. Bendición, hermanos. Santo vive Dios. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria. Yo sentado ahí alabando al Señor y glorificando al Señor, vi un testimonio que el Señor me hizo vivir hace muchos años. Santo, gloria a Dios. Así cuando hemos casi llegado en España, fue algo muy bonito y muy maravilloso. Pero quiero Gloria. empezar con un versículo de la palabra del Señor. No hace falta que abrimos las Biblias, que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Aleluia. Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos, ou em outras traduções, sus propósitos, pode ser impedido. Amém. Aleluya. Eu aí alabando al Senhor e empiezo a recordar de algo que el Senhor me hizo viver, algo glorioso. Yo ya he contado aquí en la iglesia este testimonio hace muchos años también, pero el testimonio me vino reviviendo en mi corazón para contar a vosotros. Voy a tomar aquí unos 40, 50 minutos, no pasaré de este tiempo seguro, pero seré breve. Hermanos, me acuerdo cuando yo llegué en España, llegué por Barcelona. Fabio aún había quedado en Brasil, de un solo, y nosotros éramos un grupo de hermanos. Me ajunté con los grupos de hermanos y nosotros orábamos cada mañana antes de salir a buscar trabajo, antes de salir a patear calles, a buscar una oportunidad. Nosotros nos reuníamos en la iglesia estaba empezando, éramos como 3 o 4 familias, estábamos empezando la iglesia en Barcelona, y entonces toda la mañana nosotros nos poníamos de rodillas y empezábamos a orar, nos tirábamos por el suelo, orábamos prácticamente 2-3 horas para luego salir a buscar algo. Y me acuerdo que cuando nosotros andábamos por las calles de Barcelona, antiguamente no había tanta empresa de paquetería, no había tanta empresa de transporte urbano. Hoy hay muchas. Y entonces, claro, lo que más se sobresalía eran 3 empresas, que estaba Seur, que estaba DHL y estaba UPS. Y había FedEx, pero FedEx casi no se movía por Barcelona. Y yo me acuerdo que fijé mucho en la empresa de Seur. Era una furgoneta blanca, vosotros conocéis, un logo azul y rojo y tal, y eso me llamaba mucho la atención. Y yo me acuerdo que yo veía pasando muchas furgonetas, y para arriba, para abajo, y yo mirando, hasta que en el tercer día de oración que nosotros estábamos, yo hice un propósito con Dios. Yo dije: Señor, yo quiero trabajar en esta empresa. He visto muchas furgonetas pasando por la calle, muchas, durante el día. Pero mañana saldré después de la oración. Tengo que ver solamente 3 furgonetas. Una será representada por el Padre, otra será representada por el Hijo y otra será representada por el Espíritu. Yo quiero ver 3 furgonetas y no más. Pero voy a caminar todo el día por Barcelona. Y así fue. Salimos después de la oración, hablé con mis hermanos y dije: mira, hoy Dios habla conmigo. Y salí creyendo que Dios hablaría conmigo. Y yo salí creyendo que la bendición llegaría a mi vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y lo dicho hecho. Amén. El Dios es fiel. En nuestras vidas muchas de las veces solo hace falta el tiempo.
para que todo se congrúa. A veces escuchamos este testimonio y no damos mucho valor porque no es nosotros que vivimos el testimonio. A veces miramos una historia de un hermano, no damos mucho valor porque la historia del hermano no es nuestra. Pero una cosa es cierta, cuando nosotros nos unimos en oración, porque yo sé que aquí hay oración todos los días y todos los sábados. Yo muchas de las veces estoy ausente, ya lo sabéis. Pero la oración mueve muchas cosas. Y salí durante todo el día por Barcelona caminando de un lado al otro. A la 1:30 más o menos de la tarde, antes de comer, que yo tenía mucha hambre, he visto una furgoneta. Y me acuerdo como hoy, el tío se bajó de la furgoneta, salió corriendo y entró a un piso. Yo le dije a mi compañero, ¿dónde va este tío que está tan corriendo de esta manera? Bueno, a las 3, 4 de la tarde más o menos, he visto otra. Yo le dije, mire señor, voy a dar una vuelta más por el centro de Barcelona. Tengo que mirar otra más. Tengo que ver otra más. Pero solo esa, pero voy a estar andando más hasta que escurezca. Y es decir, llegué en diciembre en Barcelona, era invierno. A las 5 de la tarde ya estaba oscuro, 6 de la tarde ya estaba oscuro. A las 6 y algo yo no había visto nada. Y yo vino para mi casa y dentro del autobús he mirado otra furgoneta de centro. Yo le dije, mira Señor, solo tengo que agradecer. Solo tengo que agradecer. Ahora viene lo bueno. Y ahora, ¿cómo se mete en una multinacional una persona que no tiene papeles? Dios es fiel. Aquí está siendo predicado que Dios es fiel. Basta nosotros creer. La palabra va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe las puertas no se abren. Las puertas no abren porque sí, porque nosotros somos bonitos o porque somos de aquí o de ahí. No, no. Las puertas se abren porque nosotros tenemos fe. Nosotros estamos sentados en una silla de la iglesia porque nos tenemos fe. Nosotros vamos a vivir en el cielo porque nosotros tenemos fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe mueve todas las cosas. Por tanto, tú que estás necesitando de una puerta abierta, tú que necesitas de un cambio de vida, tú que necesitas de un cambio de trabajo, ponte la fe en oración, ponte de rodillas, porque Dios es fiel para cumplir todos tus deseos de tu corazón. Aleluya. Resumiendo, pasado un mes y algo, estaba yo dentro de la empresa Seur en Barcelona. Y eso no es lo todo. Lo todo era que yo fui el primero brasileño sin papeles a conducir una furgoneta de Seur por Barcelona. Pero ¿cómo Dios hace eso? Tú no tenías que ver, no, yo tenía un carnet internacional. Yo era habilitado para hacer lo que quería hacer. Yo podía hacer lo que yo quería hacer. Pero luego con eso vino todos los papeles y toda la bendición que hasta hoy estamos trabajando mucho en la presencia del Señor. Que Dios os bendiga. Crea en el Señor. Busca al Señor en oración. Y ciertamente las puertas se abrirán. Que Dios os bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Alabado. Amén. Santo, gloria a Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria. Al nombre de Cristo. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Les voy a regalar una cita bíblica hoy y tiene que ver mucho con lo que decía nuestro hermano que acaba de pasar, que es la fe. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que revestirnos de la fe, la convicción de que Dios nos va a guiar nuestros pasos, de que estamos en el camino perfecto del Señor y de que Él va a tomar dominio y control de nuestra vida. En Romanos 5:20 dice, y donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir, así afuera haya tanta maldad hoy en día, haya tantas cosas que hacen daño, tantas cosas negativas que ayudan a que esta generación se apague, se aparte y se condene. Dice que sobreabunda la gracia, porque cada uno de nosotros somos luz en medio de la tiniebla. Porque cada uno de nosotros somos luz en medio de toda aquella inmundicia que está ya en el mundo, y el Señor nos manda y nos encomienda y que nos levantemos con fe, con certeza, revestidos del fuego del Espíritu Santo, revestidos de la armadura de Dios y teniendo la convicción que con Él todo lo podemos. Y así como guerreros de Dios, los invito y les tengo el atrevimiento de que se pongan de pie y vamos a hacer un grito de júbilo. Amén. Vamos a demostrar que se rompen cadenas. Vamos a demostrar que el poder de Dios
está con nosotros. Vamos a demostrar que alabamos a un Dios vivo, amén. Cuando yo diga a su nombre, ustedes van a decir gloria, gloria, gloria a Dios, pero lo van a hacer fuerte, amén. El primero, y a su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios. El último, que se escuche más fuerte, que se escuche más fuerte, que los de la calle escuchen y que vean que el poder de Dios se mueve aquí. Y a su nombre, gloria, gloria, gloria. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Denle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Algo está cayendo aquí. Glória a Deus. Es su gloria sobre mí. Mis manos levantaré. ¿Cuántos tienen manos ahí? Levantemos. Y su gloria tocaré. Una vez más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es su gloria sobre mí. Levantemos nuestras manos. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Declaremos que está cayendo su gloria. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Que Dios os bendiga siempre, hermanos. Hoy el culto, la noche de la bendición, culto de liberación. Aleluya. Oh, gloria. Estaremos estudiando a palavra antes de estar orando por todos em São Marcos. São Marcos, capítulo de número 10, verso 20. Leemos a palavra do Senhor Jesus. Ele entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Pero ele, afligido por esta palavra, se foi triste, porque tinha muitas possessões. Então Jesus, mirando ao redor, dijo a seus discípulos: Quão difícil entrará no reino de Deus los que têm riquezas. Los discípulos se assombraram de suas palavras, pero Jesus, respondendo, volveu a dizer-lhes: Hijos, quão difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amém. É bueno, é maravilhoso estarmos aqui hoje, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo por sua magnífica e poderosa presença. Amém.
Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar com os irmãos uma palavra que o Espírito Santo puso em meu coração. Alabanza. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Então, esta palavra que o Senhor pôs em meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, que é salvação por graça, mediante a fé. Glória a Jesus. Jesucristo, aleluia, passou esta ordenança à igreja de predicar a Cristo, predicar o Evangelho de salvação a toda a humanidade. E é isso que Cristo ha hecho em el período de seu ministério em la tierra, e é isso que Cristo viene haciendo. Aleluia. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero abordar este tema, salvação por graça. Aleluia. A salvação, de acordo com a Bíblia Sagrada, alguns registros, principalmente Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: por graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vosotros, é dom de Deus. Não vem das obras para que nadie se glorie, dijo assim a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E é exatamente isto que o texto que nós hoje lemos aqui nos ensina. Por onde passava Cristo, vidas eram atraídas a Ele por os milagros, por os sinais que Ele realizava, e outros por sua gloriosa palavra. O texto nos ensina que Cristo, ele se encontrava na região da Judeia, ele vivia em la Galileia, em la cidade chamada Cafarnaum. Era onde ele, aleluia, quedava, onde ele vivia, depois que saiu de Nazaré. Pero a Bíblia ensina que em este período Cristo estava em la província de la Judeia. E ele estava em uma determinada região quando se acerca dele um jovem, um homem principal a um jovem. Ele se acerca de Cristo, o texto nos ensina que ele vinha correndo a encontrar com Cristo. Pode ser que ele teria pressa por talvez pensar em chegar tarde, não encontrar Cristo. Enfim, ele vinha correndo, e ao se acercar de Cristo, ele reverenciou a Cristo, respeitou a Cristo. E a Bíblia nos ensina que ele chegou e disse a Cristo: buen maestro, aleluia, que harei eu para heredar a vida eterna? Ou seja, aleluia, ele tinha uma preocupação em seu coração. Ele sentia que lhe faltava algo em seu coração, pois ele não se sentia salvo. Por isso ele pergunta a Jesus. E é interessante que ele usou um término, buen maestro. Jesus disse: aleluia, não há nenhum que é bueno senão Deus. Com essa expressão, Cristo não estava dizendo que Ele não é bueno. Cristo estava dizendo: mira, tu dijiste em verdade, porque eu sou bueno, porque eu sou Deus. Só Ele é bueno. Glória a Jesus. Pastor, eu sou também uma pessoa buena. Aleluia, glória a Jesus. De acordo com a Bíblia Sagrada, nadie é bueno o suficiente para ser salvo, porque era isso que os judeus se sentiam, tanto os fariseus, os saduceus. Os judeus se sentiam que eles eram buenos o suficiente para ser salvo por suas obras. Pero aqui o texto está nos ensinando o próprio Cristo
que nadie es bueno, solo Dios es bueno. Y como Cristo es Dios, Cristo es bueno. Jesús estaba diciendo que por más que el hombre, que la persona, independiente de su nacionalidad, independiente de las buenas obras que practica, nadie es bueno o suficiente para ser salvo. Pero bueno es solo Dios, porque solo Él puede salvar. Solo Él pode liberar, e Ele salva e libera, não porque somos dignos ou somos buenos, é porque sua graça é infinita. Conforme foi dito aqui esta noite, o que Paulo dijo em Romanos, donde abundou a graça, ou seja, donde abundou o pecado, sobre ele abundou a graça. A graça é suficiente para salvar e liberar a todos quando creem em nome santo do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Pero asunto interessante que o jovem não só tuvo a preocupação de chamar Jesus de bueno, pero ele também tuvo a preocupação central desse jovem era: que harei para ser salvo? Temos algo fundamental nessa expressão. Primeiro, ele queria ser algo para ser salvo. Primeiro, ele acreditava que para ser salvo tem que ser algo para tornar digno de ser salvo, porque era assim que os judeus acreditavam, e é assim que muitos hoje acreditam. Eu tenho que fazer algo para ser salvo, porque se eu não o hago, eu não serei salvo. Aleluia. Essa era a preocupação desse jovem. Pero é algo interessante que nos chama a atenção nesse texto. Que esse jovem acreditava que ele fazia de tudo, que ele guardava os mandamentos, que ele obedecia os mandamentos. Pero é interessante que ele aún não se sentia salvo, porque uma vez que a pessoa se sente salvo, uma vez que tem a convicção de que foi salvo por Cristo, já não tem a preocupação que eu devo fazer para ser salvo. Ele aún se sentia que não era salvo. Então Jesus, mirando para ele, disse: se tu queres ser salvo, aleluia, parafraseando o texto, acenda alguma coisa para ser digno de ser salvo, então guarda os mandamentos. E em Mateus capítulo 19, esse jovem faz a seguinte pergunta: quais os mandamentos eu devo guardar? Por que ele hizo essa pergunta? Era porque não conhecia os mandamentos? Não, ele conhecia os 613 preceitos da lei judaica. Esse jovem conhecia. Agora, por que ele então pergunta quais os mandamentos? Porque ele em sua mente guardava todos os mandamentos. E agora, quando Jesus diz: se quer ser salvo por suas obras, é necessário guardar os mandamentos. Então esse jovem pergunta qual? Porque ele já guardava todos em sua concepção e aún não se sentia salvo. Então ele queria saber qual outro mandamento que eu não conosco, que eu deva guardar para ser salvo. Então Jesus, aleluia, apresenta para ele os mandamentos que estão em Êxodo capítulo de número 20, os mandamentos que ele conhecia, que estavam em Decálogo. E é interessante que Cristo apresenta, aleluia, este mandamento para ele: não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, aleluia, não roubarás. Glória a Deus. E ele diz: isto eu guardo, eu obedeço desde minha infância, desde minha juventude, eu tenho guardado e obedecido os mandamentos. É tão interessante que esta lista Jesus não mostra, não apresenta o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Cristo já tinha em mente, em provar este homem, se verdadeiramente ele guardava ou não os mandamentos. E quando ele disse isto: eu guardo, eu obedeço os mandamentos desde minha infância, desde minha juventude. Pero ele seguiu dizendo, perguntando a Jesus: que eu devo fazer aún? Que eu aún devo fazer para que me sinta salvo? Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Em sua mente esse jovem guardava
digo a Jesus: eu guardo, eu obedeço os mandamentos, porque me falta um. Porque ele perguntava que lhe faltava um? Porque a um não se sentia salvo. Glórias a Deus. Aleluia. Ele fazia parte da religião judaica. Aleluia. Ele guardava a letra da lei, mas a um não se sentia salvo. E ele pergunta: que me falta um para que eu seja salvo? Diz a Bíblia que Jesus mirou ela. Jesus para e mirou ela. E ao mirar este jovem, diz a Bíblia que Jesus mirou e amou. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Jesus mirou este jovem a partir desse momento em que ele dijo: que me falta um. Jesus para, mira ela e o amou. E ao amá-lo, Jesus dijo: se quer ser perfeito, se quer ser completo, vende todo o que tu tienes, dê os pobres e siga-me. Glória a Jesus. Aleluia. Quem entendeu, diga amém, irmão. Aleluia. Jesus, quando Ele nos ama, Ele pede renúncia. Amém. Amém. Jesus, quando nos ama, Ele pede renúncia. Jesus amou este jovem. Aleluia. Jesus sentiu um amor especial por ele naquele momento e pediu a ele renúncia. Por que Jesus amou ele? Jesus amou e desejou salvá-lo, e viu que ele estava completamente equivocado, pensando que através de seus esforços ele poderia ser salvo. E ele acreditava também que era rico porque era bendecido por Deus, e que a riqueza que ele possuía era bendição de Deus, e em realidade era. Porque há na Bíblia Sagrada dois tipos de bendições, como também dois tipos de graça. Há a graça natural e a graça espiritual. Há as bendições naturais e as bendições espirituais. Bendições naturais, qualquer pessoa pode ser contemplada por meio das bendições naturais, ou a manifestação da graça natural de Deus. De que maneira, pastor? Por exemplo, saúde são bendições naturais. Qualquer pessoa pode ter saúde, seja ele cristiano ou não cristiano, seja ele fiel a Deus ou não fiel a Deus. Qualquer pessoa pode ter bendições materiais. Qualquer ser humano pode possuir riqueza, sendo cristiano ou não cristiano. Qualquer pode ter um piso na casa própria, ter um coche, ter muito dinheiro. Isso são bendições naturais. Isto não é prova de que nós outros estamos bem diante de Deus. Amém. Ter bens materiais, ter bom emprego, ter muito dinheiro, ter recursos financeiros, não é uma prova de que estamos bem diante de Deus. Glória a Cristo. Como também ter necessidade não é uma prova de que Deus está nos desaprovando. Não, não. Aleluia. Glória a Jesus. Deus pode obedecer, prosperar financeiramente, dizendo qualquer pessoa. Pode ser um impio, um que não sirva a Deus, e ser próspero no aspecto financeiro. Pero no que trata a Bíblia Sagrada de bendições espirituais, só através de uma vida entregada totalmente ao Senhor Jesus. Porque isto são bendições espirituais, e bendições espirituais são concedidas a nós outros através da manifestação da graça espiritual de Deus, através da morte de Cristo na cruz. E essas bendições espirituais são salvação, liberação, perdão, batismo com o Espírito Santo, comunhão com Deus, vida eterna. São bendições espirituais que só podemos alcançar por
texto nos revela grandiosas verdades. Amém. Deus é Esse Rómulo tuvo uma oportunidade única que deixou passar entre as mãos. Glória a Jesus. E quando Jesus se vai guardar os mandamentos, ele disse: eu tenho guardado, pelo que lhe falta Jesus disse: vende tudo que tem. Diz texto, verso de número 21. Então Jesus, mirándole, le amou, ele disse: uma coisa te falta. Anda, vende todo. Aleluia, que tem. Dá-lo a los pobres e tendrás um tesouro em el cielo. E ven, sigue-me. Toma tu cruz. Glória a Jesus. Pastor John, para servir a Cristo tem que vender tudo que tem e dar aos pobres? Não. Isso não é uma doutrina. Pero por que Jesus pediu isso a ela? Porque os bienes que este homem possuía eram um impedimento para se acercar a Deus. Amém. Os bienes que ele tinha eram um impedimento em sua vida para ser salvo. Aleluia. Porque Jesus, ele nunca quis quedar em segundo plano. Amém, irmãos? Amém. O amor a Deus deve ser em primeiro lugar. Por isso digo Mateus, capítulo 6, verso 33: buscai ao Senhor, Deus, ao reino de Deus, em primeiro lugar. Amém. E sua justiça, e as coisas serás atendidas. Deus não pode ter segundo lugar em nossas vidas. E nós estamos aprendendo nas escrituras que Deus não pode ter primazia em nós outros. Mais que isso, ter primazia é nossa família, esposa, filhos, madre, padre. Deus é ter exclusividade em nós outros. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Estamos que em Marcos 10, Jesus diz: aquele que ama o padre ou a madre ou a mulher mais que a mim, não é digno de mim. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Nós todos devemos amar a Deus, amar a Jesus acima de qualquer coisa. Amém. Portanto, está ensinando Jesus: qualquer coisa, objeto ou pessoas, aleluia, que tem primazia em nós outros e que nos impede de se acercar a Cristo, temos que renunciar. Aleluia. Por isso que Jesus diz: aleluia, quero ser salvo, vende tudo o que tem. Jesus estava provando este rótulo em que aspecto? Estava provando ele em primeiro mandamento. Qual é esse primeiro mandamento? Esse é do capítulo número 20, vai do versículo 1. Amar a Deus sobre todo. Glória a Jesus. Jesus não apresenta isso para ele rótulo quando deu a lista. Ele falou da parte B, ou da segunda tabla de los 10 mandamentos. Ele não falou da primeira, porque a primeira é essa: amar a Deus. São todas as coisas, porque ia provar ele depois. Depois que guardamos os mandamentos de Jesus, então, prova agora. Vende todo o que tens e dê aos pobres. Ele não falou isso. Mira o contraste aqui, irmãos. Jesus amou ele e disse a ele para vender tudo o que teria, porque era um impedimento de se acercar a Deus. Dê aos pobres e siga-me, e tu terás um tesouro grandioso em el cielo. Jesus pediu para ele o que Moisés isso. Se tu lê Hebreu capítulo de número 11, quando habla sobre Moisés foi chamado filho da hija de Faraó. Moisés, aleluia, poderia ser hasta um sucessor de Faraó, formado em toda a cultura egípcia. Teria muitíssimas riquezas, tesouro, pelo dia. O escritor dos Hebreus capítulo 11, que Moisés abriu mão da riqueza terrena e ele preferiu andar em um deserto. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele via por a fé uma riqueza espiritual, uma riqueza em cielo. O ladrão não pode roubar, não pode, aleluia, se perder, é eterna. Glória a Jesus. Jesus diz ao jovem: mira, tu necessitas abrir mão pela riqueza, pelos bens materiais, pelos pobres, e tu vai receber um tesouro muito
isso porque amou ele. Termina a Bíblia aqui. Qual foi a reação dela? Ele quedou triste, diz a Bíblia. Aleluia. Ele quedou triste, sentiu afligido, triste. E ele não falou mais nada com Jesus. Ele deu a espada para Cristo e saiu triste. Por quê? Porque é impossível uma pessoa dar a espada para Jesus e sair feliz. Olha, mira o contraste. Cristo amou ele e ele sentiu triste. Agora, a Bíblia habla de dois tipos de tristeza. E nós devemos sair daqui hoje conhecendo esses dois tipos de tristeza. Para quando se manifestar tristeza em ti, tu sepas que tipo de tristeza é esta. Quais são os dois tipos de tristeza? Há um tipo de tristeza declarado em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Ele mostra dois tipos de tristeza. Primeiro tipo de tristeza é uma tristeza chamada tristeza em Deus. A tristeza chamada tristeza em Deus é uma tristeza produzida em nós outros por meio do Espírito Santo. E quando é que o Espírito Santo produz essa tristeza em nós outros? Ele produz em nós outros essa tristeza quando nós outros, estando na vida em pecado, ou apartado de Deus, sua palavra abra a nossos corações. Nós outros sentimos tristeza por causa do pecado. E a partir daí que o Espírito Santo produz essa tristeza em nós outros por causa de nossos pecados, nós outros nos arrependemos. Que é esse arrependimento, pastor? Arrependimento não é, aleluia, simplesmente volver atrás. Volver atrás não é arrependimento. Ter remordimento também não é arrependimento. Arrependimento significa câmbio. Câmbio de quê? Câmbio de mentalidade, câmbio de atitude, câmbio de vontade. Glória a Jesus. Eu estou arrependido, pastor. Eu não queria ter antes. Se puder, eu volvi atrás. Não necessita volver atrás. Necessita partir de hoje. Tu tomar um novo rumo de subida. Aleluia. Falhou, pecou. Não necessita seguir pecando. E nem necessita quedar depressivo, desesperado. Que necessita é, a partir desta noite, tomar um novo rumo de subida. Que necessita a partir de hoje demonstrar arrependimento ao Senhor e pedir a Ele que te perdona, que te purifica, que te limpa. E Ele vai limpar, purificar, subir sua alma. E a partir de hoje, aleluia, tu poderás caminhar segundo a vontade de Cristo. Amém. Aleluia. Esse jovem, ao encontrar com Cristo, ele estava chegando a uma encruzilhada, em uma esquina de uma casa. Allí Cristo chamou ele a tomar uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. Allí ele sentiu tristeza, pela tristeza dele não foi uma tristeza em Deus. Foi o segundo tipo de tristeza que dijo Pablo. A tristeza em Deus leva ao arrependimento, a um câmbio na vida. O segundo tipo de tristeza que se manifesta nas pessoas é chamado por Pablo aqui em 2 Coríntios 7, versículo 10 e 11, de tristeza do mundo. A tristeza do mundo, ela não produz arrependimento, produz morte. Morte espiritual. Produz destruição, debilidade, fracasso, angústia, depressão e outros males. Aleluia. É por isso que eu digo aos irmãos, é melhor nós outros venir à igreja e sair daqui triste. Uma tristeza em Deus, produzida por Deus em nossos corações para nos levar ao arrependimento, do que sairmos daqui alegre, sair feliz, sair daqui alegre, sorrindo, pensando que eu posso seguir assim porque tudo está bem comigo. Eu posso seguir pecando, falhando, negligenciando, e está bem. Melhor sairmos tristes, porque o Senhor abriu com nós outros, mostrou onde nós outros devemos arreglar
de Dios y no tristeza mundana. Porque la tristeza mundana hace que la persona no se arrepende, no se convierte, se revolta, pero no se arrepende. Aleluya. No se arrepende, no se convierte, sigue lo mismo. Esta tristeza lleva a la muerte y muerte eterna. Pero Jesús, Ele intentou, buscou provocar uma tristeza para arrependimento neste jovem, pero a tristeza dele foi mundana. Por isso deu a espada para Cristo e seguiu. Preferiu seguir com sua riqueza terrena do que com sua riqueza espiritual. O próprio Jesus disse em outro texto que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Glória a Jesus. Pastor João não pode ser rico sendo cristiano, pode. Uma vez que seu amor e sua confiança não está na riqueza, está em Deus. Aleluia. Por isso Jesus disse aos seus discípulos quando saiu o jovem: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos não entenderam isso, porque eles eram acostumados, porque na cultura judia, quanto mais rico, mais bendecido era. Teria, por exemplo, Abraão. No Oriente não teria um homem mais rico que Abraão. O patriarca Roma, por exemplo, e muitos outros. E agora mesmo, como pode isso, Senhor? E aí Jesus aclara para eles: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que confiam na riqueza. Aleluia. Amém, irmãos? Mas não é só confiar na riqueza estão perdidos, aquele que confia em si mesmo também. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que confia no homem. E não está falando de confiar em outro homem, está falando de confiar em si mesmo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos estar confiados e garantizados nas coisas materiais desta vida. Nossa confiança devemos ser em Cristo. Só em Cristo está nossa salvação. Amém, aleluia. Eu não imagino, pastor, que alguma pessoa pode me traicionar porque sou uma pessoa boa. Aleluia. Nós não podemos ser traicionados, nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser perseguidos, podemos ser maltratados. Aleluia. Qualquer pode nos decepcionar. Portanto, nossa confiança deve estar em Deus, aquele que nunca falha, nunca vai falhar. É Deus, é Cristo. Confie em Ele, ponga sua confiança em Ele, porque só através de crer em Cristo, aleluia, a graça pode se manifestar. Amém. Aleluia. A graça é vindo para manifestar na vida desse jovem, mas ele não quis. Ele queria ser salvo por obras. E hoje não é distinto, muitos querem ser salvos por obras. Muitos rehusam a graça e preferem as obras. Mas não há obras que podem nos salvar ou nos levar à salvação. Não há. É a graça. E a graça só não pode manifestar por meio da fé. Ele rouba tudo lá, a oportunidade para abraçar a graça. Jesus disse: aleluia, para a graça se manifestar ele tinha que crer. E Jesus provou ele, dentro de tudo que tem, pelos pobres. Siga-me. Ele não creu, irmãos. Ele não creu. Quem pensou, mira, está louco? A vida toda, heredade de padre, e eu multipliquei essa riqueza, e agora descer assim. Seguir ele como os seus discípulos, viver de ofrenda. Porque Jesus vivia de ofrenda, irmãos. Os discípulos de Cristo viviam de ofrenda. E aonde tinha um tesoureiro ladrão. Amém. Jesus não teria emprego. Os 12 discípulos não teriam emprego. Negaram a profissão e seguia Cristo. E vivia de ofrendas, donações. Jesus diz ao jovem: venha ser parte desse grupo. Dê tudo que tens. Dê aos pobres. Não digo comigo, ponga aqui na caixa do tesouro para ajudar na obra missionária. Não, não. Dê aos pobres. Glória. Aleluia. Venha viver por a fé. Amém. Venha ser um missionário, um apóstolo também por a fé. Ele parou, quedou triste, não abriu mais nada, saiu triste porque não creu.
Faltou crer em Jesus. E se não crer, a graça não se manifesta. Jesus diz: é mais fácil o camelho passar por um eco, de uma curva, do que um rico, onde querem que sua confiança está e em dinheiro e nos bens materiais entrar em cielo. O Senhor pergunta: quem pode se salvar então de Jesus? Jesus dijo: isto pode ser impossível para vosotros, pero para Deus todo é possível. Não é nós outros que vamos salvar, quem vai salvar é Deus. Mira para uma sociedade como Orense e outras sociedades, as pessoas juzgam e dizem: mira, o povo tem um coração duro, o povo não quer ouvir a palavra, vamos entregar um panfleto para eles não querem aceitar o panfleto, eles não querem ouvir a palavra, o coração está duro, é difícil, digo: Jesus, impossível para nós outros, mas para Deus todo é possível. Aleluia, nós não predicamos e quem convence é o Espírito Santo. Pode ser que nem todos que estão presentes aqui hoje estão crendo no que está sendo predicado aqui hoje. Mas minha preocupação não é se tu está aceitando ou não aceitando. Minha preocupação é, aleluia, em predicar, porque eu sei que aquele o Espírito Santo convencer e eles crerem e se entregar a Cristo, Ele salvará. Eu não tenho poder para salvar. Eu só sou, aleluia, uma voz que clama em el desierto. Aleluia. Glória a Deus. Pero aqueles que oigam atentamente a voz do Senhor externada por meio de sua palavra, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo saca a cegueira espiritual e por a fé a graça se manifesta e Jesus perdona. Pastor, já não sou digno, pastor, já pequei tanto, já falhei tanto. Aleluia. Glória a Deus. Eu não necessito nem buscar pecadores. Já olho, miro para as pessoas e já vejo pecadores. Eu miro e espelho e já vejo um. Aleluia. Eu pergunto: se é alguém aqui que não é pecador, levante a mão. Quem aqui não é pecador? Aleluia. Aleluia. Todos são pecadores. E foi por isso que Jesus disse: eu vim buscar e salvar todos que estão perdidos. Oh, glória! Aleluia! Não há pecado que não pode perdonar. Aleluia! A sociedade pode te juzgar ou para sempre. Porque as pessoas que se convertem, é liberado por Jesus, um instrumento na mão de Deus, a um oi, com a ajuda das redes sociais. Quem o conheceu, ele fala: quero! Eu conosco ele. Já foi isso, e agora está querendo ser um santo. A sociedade, o homem dificilmente perdona, sempre está apontando e acusando. Pero se tu abre o coração, creia em perdão de Deus, entrega a sua vida a Jesus, é suficiente. Jesus é quem salva, Jesus é quem libera, Jesus está aqui hoje para salvar. Pero para isso devemos aceitar a graça, aleluia, manifestada através do sacrifício de Cristo na cruz. Que devemos fazer só crer e aceitar em nossas vidas. Amém? Bendecido é o nome do Senhor Jesus. Como Jesus amou o jovem, Ele te ama. Glória a Deus. Da mesma maneira que Jesus mirou para este jovem com amor, Ele mira para ti também com amor. Aleluia. Da mesma maneira que para este jovem Jesus proporcionou a ele a oportunidade de ser salvo, Jesus mira para ti também com amor. Amém. E te proporciona a oportunidade de ser salvo. Amém. Aleluia. Pero que tu não haga como esse jovem, dê a espalda para Cristo e salga triste, com a tristeza mundana. Pero que tu pode reconhecer seus pecados esta noite e pode abrir o coração para Cristo, entregar a Cristo, aceitar a graça dele, a salvação em que Ele pagou o alto preço por ti na cruz. Oh, glória a Jesus. Oh, alama, te dê lá, glória a Deus. Bendição pastoral. Que o grandioso amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração, não só hoje, pero desde agora para sempre. Que todos digam amém. 2023.